Vamos tirando ao longo das semanas. Flamengo líder agora com 4 pontos de vantagem. Vem mais uma data FIFA aí para tirar Exatamente, mais alguns. Flamengo com 54 pontos, 4 pontos a mais que o Cruzeiro e um jogo a menos. O Palmeiras tem 49 e aí tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e um a menos em relação ao Flamengo. O Mirassol fechando o G4. Dentro do G4, só o Flamengo pontuou nessa rodada, vencendo o Corinthians. Botafogo e Bahia fechando o G6. São Paulo, Fluminense, Bragantino e Grêmio. Vasco, Corinthians, Ceará, Atlético Mineiro, Internacional e Santos. Em um Z4 já com uma certa distância de 5 pontos. Aberto pelo Juventude, que tem Vitória, Fortaleza e Sport. Dentro do Z4, Fortaleza foi o único time que venceu, bateu o Sport jogando em casa. Segunda vitória sob o comando do Martim Palermo. Mas vamos falar de um dos principais jogos, o jogo que fechou a noite do domingo, né? A vitória do Flamengo por 2-1 de virada sobre o Corinthians na Neoquímica Arena, Grafite. Um primeiro tempo que, de certa forma, até surpreendeu, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo. Claro, o lance que a gente até já citou na abertura do programa, ele impacta no jogo, que é o pênalti perdido pelo Yuri Alberto, mas o Flamengo consegue no segundo tempo melhorar o desempenho e vencer uma partida muito importante, porque a gente falava de uma rodada difícil para os líderes e o Flamengo sabia que tinha nas mãos uma ótima oportunidade de abrir uma vantagem. É verdade, tinha uma ótima oportunidade de abrir a vantagem, conseguiu abrir essa vantagem, mas o Corinthians não aproveitou a chance que teve nos primeiros 45 minutos. É difícil o Flamengo fazer 2 tempos iguais, né? Fazer 2 tempos iguais com as substituições que o Felipe Luiz tem no banco, né? Com as 5 substituições, ele muda praticamente metade da equipe, consegue tirar jogadores que não estão numa boa noite e reforçar ainda mais a equipe. E foi o que aconteceu no segundo tempo, lógico. Talvez se o Yuri Alberto tivesse marcado o gol de pênalti, talvez ele não teria marcado o gol que ele... Um golaço, por sinal, que ele fez. A gente não dá para afirmar, lógico, se ele tivesse marcado o pênalti, mas o jogo teria sido 2-2, assim, vamos dizer assim. Mas se o Corinthians vai com a vantagem para o primeiro tempo, esse pênalti convertido, ou as outras chances que teve, né? Não teve só o pênalti, né? Teve essa cara a cara dele também. Acho que o Corinthians perdeu uma grande chance de conseguir uma vitória contra o Flamengo já no primeiro tempo, né? De construir uma boa vitória. Aí, um jogo de 2 tempos de predominâncias diferentes, né, Raed? Se no primeiro tempo o Corinthians teve chance até de fazer um placar maior, no segundo, tirando o golzinho ali no início, o Flamengo dominou boa parte do jogo e conseguiu a virada. Esse golzinho aí que você tá vendo, que a gente vai ver agora. Golaço, inclusive né, golaço, da finta em cima do Léo Ortiz. Fez o mais difícil, né? Das chances que ele teve, o gol que ele fez, ele mesmo criou a oportunidade. Você está dizendo que pênalti é fácil de bater? Eu acho que é mais fácil do que essa jogada aí. É mais fácil marcar no pênalti do que nessa jogada aí. Ainda mais tirando o Léo Ortiz, que é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Sim, eu queria falar sobre o plano tático do Corinthians do primeiro tempo e por que o Corinthians conseguiu neutralizar o Flamengo. Primeiro, uma linha de construção com o Ranieri baixando entre os 2 zagueiros e aí criou uma superioridade desse sistema defensivo quando tinha posse de bola. E principalmente, esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, se sente desconfortável quando você faz uma marcação individual com 6 jogadores na saída de bola do Flamengo. O Flamengo é muito bom trocando bola desse sistema defensivo com os 4 defensores mais os 2 volantes. Quando você faz uma marcação individual, pressão nesses 6 caras, e o Corinthians fez isso no primeiro tempo, uma marcação 4-2 ali, dificultando o Flamengo a circular a bola desse sistema defensivo, o Flamengo já se mostrou na temporada um time que tem certa dificuldade para sair dessa situação. Já se mostrou assim, por exemplo, na Libertadores, contra o Central Córdoba. São diversos exemplos de times que conseguiram marcar pressão no Flamengo, o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians fez isso no primeiro tempo. No segundo tempo, me pareceu que o do Flamengo, o Corinthians cansou, as substituições definiram o confronto e esse gol do Luiz Araújo aí que o Flamengo coloca os 3 pontos e a vantagem no Campeonato Brasileiro. Até uma certa polêmica, né, em relação à saída da bola, né? O Corinthians, os jogadores do Corinthians entendiam que a posse era favorável ao Corinthians, mas enfim, o Flamengo bateu rápido, não é um lance de intervenção do VAR, né? Por conta, o gol sai depois da cobrança do lateral. Então, eu mesmo não tenho certeza essa bola. Revendo a câmera lenta por vários ângulos é um lance difícil e ali, como eu disse, não tem o VAR em ação. A arbitragem tem que definir em milésimos de segundo e o Flamengo aproveitou muito bem. Acho que o Flamengo também teve
um desempenho melhor nas chances que criou, né, Grafa? Dá para falar que a efetividade fez a diferença num jogo desse, né? São duas tacadas de sinuca, 2 chutes rasteiros ali do Arrascaeta e do Luiz Araújo que deram a vitória pro Flamengo. Eu não tenho os números gerais, mas o Corinthians criou em torno de umas 5 chances no jogo, o Flamengo umas 4, 5 também pelo segundo tempo que fez e marcou 2 gols. Foi mais efetivo, chegou com mais força no segundo tempo. Mas se o Corinthians tem um desempenho melhor nas finalizações no primeiro tempo, poderia ter construído até um placar melhor a seu favor. É difícil enfrentar o Flamengo. O Flamengo, como eu falei, né? Quando você tem a possibilidade de 5 mudanças, e essas 5 mudanças mudar o jogo da maneira como muda, e aí vai do segundo gol, se foi lateral para o Corinthians ou não. Já estava tomada a decisão do árbitro já, o Plata, né? Que pega a bola de pré, foi mais esperto. Sim. Que o zagueiro ali cobrou rápido. Mas o Flamengo abre uma boa vantagem aí, tem uma semana de trabalho tranquilo, né? Já que o Flamengo, não sei se chegava pressionado, né? Mas a maneira como se classificou na Libertadores, a atuação que teve abaixo, né? A classificação nos pênaltis, que o Rossi se destacou, essa vitória aí dá uma tranquilizada no ambiente. E aí, é claro, né, que o pênalti perdido pelo Yuri Alberto vai ter um destaque grande, embora ele tenha feito um golaço depois, como a gente destacou, pela maneira, né, como foi a cavadinha. Que às vezes faz a cavadinha e perde o pênalti, o goleiro vai bem, mas foi bizonha, né, de certa forma. A cavadinha, né? Não saiu, né? Exato. Foi mal executada, né? Foi mal executada. Era pra ser uma cavadinha, no final até, desculpe o termo, acabou sendo uma cena meio ridícula, né? Porque a bola não sai direito do lugar, até o Rossi não esperava e faz a defesa. E aí muita gente lembrou do lance do Pato. Que também a gente tá vendo o lance do Yuri Alberto ontem, que foi difícil. Parecia uma recuada mesmo pro goleiro. Difícil de entender até, mas foi uma tentativa de cavadinha que não funcionou e acabou saindo essa cobrança aí que o Rossi sentado só fica com a bola. Só que aí muita gente lembrou do Pato contra o Grêmio, Copa do Brasil, também tentou uma cavadinha. Sim. Vale lembrar. E aí o Grêmio conseguiu a vaga pra final com o Pato desperdiçando. Mas nessa temporada... Dida que se adiantou, hein? Quase nunca fazia isso, imagina. Era outra regra também, vale lembrar, né? Nesse momento, os goleiros não precisavam ficar com o pé em cima da linha, era permitido, de certa forma, uma leve adiantada, mas não foi isso que fez o Dida defender também. Mas era uma das grandes estratégias do Dida, era dar esses 2 passinhos pra frente. Enfim, muita gente lembrou desse lance, mas nessa temporada já teve jogador do Corinthians perdendo pênalti de cavadinha. Memphis Depay contra o Mirassol, perdeu esse aí, ó. É que essa ele executou a cavadinha. Só que o goleiro consegue se recuperar, porque ela é lenta. Baita de um mérito, né? Ele tem um reflexo de voltar, mas é porque ela é lenta, né? Se é uma cavadinha um pouco mais rápida, ele não conseguiu chegar nessa bola. Mas o tempo permite que ele, tá caído, volte. O Walter aproveita da estatura que ele tem também, sim, ele consegue chegar a tempo. Jogadora grande. Enfim, não foi a primeira vez nesta temporada que uma cavadinha... teve insucesso. Dessa aí foi o Memphis que acabou desperdiçando uma cobrança também para o Corinthians e o Yuri Alberto ontem contra o Flamengo. O próprio Dorival falou sobre isso. Comigo, velho. Eu decidi ali o Até porque você tem bons números, amigo. Você pode tirar onda. Falar, não precisava de cavadinha, batia bem. Mas eu não consigo também, né? Era perigoso eu me machucar também ali, acontecer alguma coisa, pisar na bola. Dar uma tropeçada, chutar o gramado. Igual o Jorginho algo que tem que ser treinado também, né? Tem que ser treinado. Eu, quando joguei nos Emirados Árabes, tinha um companheiro que jogava em outro clube, depois nós jogamos junto no Santa Cruz, o Júlio César, que batia dessa maneira. E eu acho que ele nunca errou dessa maneira. Eu falei, Júlio, como é que você consegue bater desse aí? Ele falou, é treino, tu vai acostumando. Acho que o Jorginho é treino também, que ele só bate dessa maneira, né? Jorginho do Flamengo. Mas a cavadinha não é meu forte, não. Aí bico no chão, aí bate com outro pé, 2 toques. Não, e aí sempre volta o debate, né? Se é uma batida displicente ou não. Eu não entro muito nessa, Raed, mas é porque o impacto é maior quando você erra um tipo de cobrança, né? O erro, né? Se você colocar na ponta do lápis ali, o erro chutar pra fora... batendo forte chutar também. Chutar pra fora também é um tipo acontecer. de erro no pênalti. Só que acho que causa mais impacto e né, a gente mostrou do Memphis, né? O Memphis acertou o movimento. Sim. Assim como o Robert Renan, quando jogava pelo Inter, também fez, e o goleiro teve o mérito de ficar no meio e defender. O do Yuri Alberto, ele recuou pro goleiro. Foi um movimento mal executado também. Acho que por isso que causa todo esse impacto. Quando você tem uma rotina de treinamentos, você acaba tendo só batida de confiança e só batida alternativa.
O que eu olhei ali foi na minha opinião, tá? Isso aí é uma opinião pessoal, quem poderia falar melhor sobre isso é o Yuri Alberto. O que eu imaginei ali foi uma tentativa de fazer uma coisa diferente do Yuri Alberto. Eu não imagino que ele tenha treinado executar essa cobrança. Ele tem a cobrança dele de confiança. O Dorival fala no pós-jogo, né? Que ele treinou, mas não treinou essa batida. Sim. Então é isso. Não, e que tem ali 4 batedores, né? O Dorival falou que o Corinthians tem 4 batedores e eles se decidem. Ele tem uma ordem, mas dá a eles a prerrogativa de decidir. Se o primeiro não tá seguro, o segundo bate. Enfim, ele é o cobrador do Corinthians e acabou desperdiçando. Falando do outro lado também, né? Do Flamengo, que consegue essa distância importante, voltar à liderança do campeonato também em aproveitamento. O Arrascaeta vem sendo importante demais nessa temporada e ontem em números, né? Ele já fez, em 2025, o ano mais artilheiro dele no Flamengo. Até então, era 2019, quando ele tinha, em 2019, 18 gols. E ontem marcou o 19º, ou seja, em gols, né, também a campanha, a temporada mais artilheira do Arrascaeta no Flamengo. A gente tem os números totais aí, ó, do Arrascaeta a cada ano. Em 2019, os 18 gols e as 19 assistências. Nesse ano tem menos assistências, mas já tem 19 gols. Em 2020 foram 12, 9 em 2021, 13 e 22, 11, 23 e 24, 10 gols. Continua sendo um garçom importante, né, Grafa? Um cara que trabalha muito na construção das jogadas, às vezes nem na assistência, mas talvez no passe para finalização, como a gente chama às vezes nas estatísticas, mas também tem sido um goleador e definindo... Acho que não foi o caso de ontem, mas em alguns momentos definindo jogos em que o Flamengo tem dificuldade de fazer o gol. Em algumas circunstâncias pressiona, tem dificuldade de fazer gols e às vezes o Arrascaeta tira um lance ali da cartola e consegue fazer um gol importante para o time, né? É que nos anos anteriores também o Flamengo tinha o homem-gol, né? Sim, ele tinha verdade. o Gabigol, ele tinha o Pedro em alguns anos, então o Arrascaeta não tinha tanta necessidade, não na necessidade, né? Talvez ele não teria tantas oportunidades como ele está tendo. Hoje ele joga um pouco mais avançado, mais próximo da área também, isso beneficia ele, até por conta da condição física dele, da condição atlética. Não é um jogador muito do contato, não é um jogador de muita força física, é um jogador de toque de bola, de passe, de classe. Isso aí. O fato de não ter o Pedro jogando com frequência, de não ter mais aquele camisa 9, fazedor de gols, que entrega 20, 25 gols, 30 gols na temporada, faz com que o Arrascaeta tenha essa responsabilidade de finalizar mais, né? Ele pisa mais dentro da área, finaliza de dentro da área, ele sabe sair da marcação, esse gol mesmo. Ele tá junto com o marcador entra para dentro da área e ele dá um passinho para trás para receber em condições. Então a leitura pré-jogada, antes da bola chegar, saber uma movimentação que vai fazer, e isso ele é um jogador que tem extrema classe para fazer. E por isso, acho que por isso deve ser o ano mais artilheiro dele também, sem contar a assistência, né? Que é uma das grandes virtudes do Arrascaeta também. Só no Campeonato Brasileiro, né, fazendo o recorte do Brasileirão, o Arrascaeta é o líder de assistências com 10 passes para gol, né, uma distância enorme, inclusive, para o segundo colocado, que tem 6. E na briga pela artilharia tem 14 gols, só um a menos em relação ao Caio Jorge. Então vive um grande Campeonato Brasileiro, certamente é candidato a craque, diga, Red. Não, só um detalhe, porque o Flamengo enfrentou o Corinthians no Brasileiro na ida e na volta e os 3 gols foram rasteiras no canto do Hugo Souza, ou seja, pode ser uma deficiência do goleiro. O Cebolinha no primeiro turno e os 2 gols rasteiros no jogo de ontem. Mas nos 3 acho que não dava não. Os de ontem, pelo menos, né? A finalização do Flamengo, finalizações rasteiras no canto do goleiro. Mesmo que... não dava, mas pode indicar uma deficiência do Hugo Souza. É que normalmente a leitura do atacante, o goleiro alto, tem a dificuldade de cair. Que se ele é mais alto, ele tem uma certa dificuldade para cair. Ele é mais lento para cair. Já no alto, ele tem uma facilidade maior de fazer a defesa. O goleiro mais baixo, não. Tem mais elasticidade para pegar embaixo. Então, existe essa leitura. Não. Certamente é passado para esses jogadores pré-jogo. E vamos lembrar também que o Hugo Souza era goleiro do Flamengo. Então, ele treinou com a maioria dos jogadores durante muitos anos. Com a maioria dos jogadores. Acho que é um fator importante. Você tem razão nisso daí também. Mas é a leitura do atacante também. E não foram bolas defensáveis, não. Né? Mas... Nenhuma das 3. Nenhuma das 3. E agora, só para reforçar o número, o Corinthians não vence há 7 jogos na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que simplesmente conseguiu uma virada para cima do time do Corinthians dentro da Arena Neoquímica. Flamengo que venceu o Corinthians por 2-1
e segue líder no Campeonato Brasileiro. Ou melhor, o Mengão simplesmente disparou na liderança. O Palmeiras perdeu, o Cruzeiro perdeu e o Flamengo venceu fora de casa. Uma vitória de campeão, uma virada de campeão. Olha, vou falar pra vocês, hein? Tá começando a ficar bom, meus amigos. O Flamengo, ó, disparando na liderança e uma vitória gigantesca depois, logicamente, da classificação heróica na Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Que alegria! Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!